Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas aqui pelo canal Porta de Hangar. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. O nosso convidado de hoje é um convidado especial porque, primeiro, ele é piloto de alma e de verdade também. Tirou o brevet dele nos Paulistinhas. Ele não é fraco, não, mas ele é advogado e a especialidade dele é aviação. Bem-vindo, meu amigo Jorge Moura Ferreira. Um prazer tê-lo a bordo aqui no estúdio do Porta de Hangar. Muito feliz, muito oportuno estarmos aqui para bater esse papo. Eu acho que vai ser muito proveitoso, tá? Vamos descobrir algumas coisas interessantes sobre aviação, sobre o direito, e vai ser um voo de cruzeiro bem tranquilo. É importante você ter falado isso, descobrir coisas da aviação e do direito. Muita gente voa e não sabe dos direitos e também dos deveres de um aviador ou de um proprietário da aeronave. E eu acho que a gente vai explanar isso aqui bem para o público do Porta de Hangar. Mas antes de qualquer coisa, eu sei que a sua escolaridade começou com o pé na saúde. Bom, o meu desejo era fazer medicina. Então eu fui parar na Bolívia, fiz 2 anos de medicina em Cochabamba, precisei voltar para o Brasil, né? Cargas d'água, dificuldades financeiras. E, como se diz, né? Deus coloca certo por linhas tortas, né? Com então, certeza. Ele me enretou. É legal. E a Cochabamba, por acaso, é a terra do meu sogro, Antônio Rocabado Guzman. E aí, como é que você enveredou o pedal, a proa, para o lado da advocacia e da aviação também? É importante dizer, porque você é piloto privado. Bom, para o lado da advocacia, do curso de Direito, eu tive um grande amigo, o Francisco, que quando eu voltei da Bolívia, né, tive que trancar o curso de Medicina. Nós precisamos fazer o quê? Bom, eu tinha que continuar a fazer algum curso superior no Brasil. Então ele me deu inscrição para o curso de Direito e eu prestei vestibular na PUC de Goiás em 1995 e tive a felicidade, né, de ser aprovado para o curso de Direito. E mesmo assim, né, o curso de Direito ele foi um tanto turbulento, porque em 96 eu comecei também a fazer meu curso de piloto privado, quando as coisas deram uma melhorada. Meu teórico de piloto privado, né, o curso de Direito, teórico de piloto privado, e tendo que vender pneu para pagar as contas, ajudar em casa, aquela coisa toda. Minha irmã terminando medicina em outra faculdade, mas como se fala, né, para você decolar você tem que correr. Com certeza. Mas entrou na venda de pneus, é isso? Pneu automotivo? Como é que é o do tipo de pneu? Na verdade, era pneus agrícolas e pneus de máquinas. Recuperação, recauchutagem. Então, conserto de pneus aí, cordonel, o que você precisar saber também, nós estamos. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar como recauchuta e tudo mais. Positivo. Então, tá bom. Duplagem. Vai. Jorge, uma pergunta. Mas você não quis ser profissional da aviação? Ou você ficou na dúvida? Você é advogado? Você é profissional da aviação? Olha, o que acontece? Quando eu estava fazendo o meu 3º período de faculdade, que eu tinha tirado minha carteira de piloto de piloto teórico, que existia uma época no Brasil, você tinha a carteira de piloto teórico, um grande amigo nosso, o comandante Erinho, tá, que era diretor de uma grande empresa de táxi aéreo, ficou sabendo e me convidou. E eu fui até a empresa dele. Chegando lá, ele todo solícito: nossa, cara, que bom, você agora é piloto, você tem a carteira teórica, vem aqui para a empresa que eu vou te criar, que você vai sair daqui piloto privado, vou dar o seu comercial, vou dar as suas horas de voo, você vai ficar colado em 24 horas por dia. Mas aí ele fez uma pergunta: mas Jorge, como é que está seu curso de Direito? Eita lasqueira. E eu estava assim no 3º período, vendo aqueles cursos assim, curso do básico, ainda vendo muita literatura, filosofia daquilo, filosofia disso. Né? Porque na PUC, né, nós tínhamos o básico, e o básico ele era muito complexo, né? Mas eu aprendi que você não pode falar mal de nada daquilo que você faz. E eu falei assim: comandante Erinho, tá? Meu curso de Direito tá maravilhoso. Aí ele: sério, Jorge? Sério? Ué, Jorge, então você vai fazer o seguinte: ou você vai fazer seu curso de Direito, ou você vem pra cá ficar comigo. Cara, pela metade eu não vou criar. Aquilo ali pra mim foi difícil. Aquilo ali de pensar, porque de repente, né, eu tinha tudo na mão. Eu tinha tudo para ser um piloto, tudo para entrar dentro de um táxi aéreo, dentro de um cara que era amigo da família. E de repente, cara, eu resolvi tocar o direito. Com certeza.
Mas no direito, né, todo mundo faz o direito normal, ou é criminal, ou é tributário, e você foi parar numa área que eu acho que tem poucos profissionais especializados, que é a área da aviação. Como é que funciona a área da aviação? O que pode ser feito para o piloto, para o proprietário da aeronave e para as empresas, passageiro, na área da aviação? Olha, sim, o curso de Direito ele é muito amplo, mas pode ter certeza que já na minha época, 90% das pessoas já queriam concurso público. Ou seja, né? Então, eu nunca pensei em concurso público, eu sempre pensei em empreender dentro do direito. E como se fala, né? E eu tive uma oportunidade muito interessante, porque assim que eu me formei, passaram-se uns 2 anos que eu fui trabalhar com mineração, trabalhar com outras coisas, quando fui convidado para ser professor na PUC, de Goiás. Quando eu cheguei em 2003, porque entreguei meu currículo, eles falaram, você é piloto? Então você é advogado? Então você vai ser professor no curso de Ciências Aeronáuticas da PUC de Goiás. Que legal. E ato contínuo, assim que eu fiz a entrevista lá com o diretor do curso, o comandante Raul, na época, eu recebi uma chamada de um amigo falando, olha, vai ter um curso de Direito Aeronáutico e Direito Espacial aqui no ITA. Vem para cá, que não vai ter outro curso desse. É um curso de extensão, nível pós-graduação, corre para cá, faça. Aí eu tive que largar tudo de novo, eu tive que, tentar arrumar o dinheiro para ir para São Paulo. E graças a Deus as coisas foram dando certo na frequência tão grande que cliente que não me pagava apareceu e me pagou. Aí eu consegui o dinheiro para ir para São José dos Campos, tá? Fiz a minha matrícula no ITA, estudei, fiz grandes amizades que perduram até hoje. Então, realmente, eu comecei a descobrir mais profundamente esse universo do direito e esse universo da aviação, na época que ainda era o DAC, que era ainda uma época em que o direito aeronáutico era uma coisa muito fechada, porque o DAC, ele era um órgão que, como se diz, ele resolvia muito por si, ele era extremamente técnico. Então, como nós tínhamos muitos graduados, muitos oriundos da aviação da FAB, então as pessoas elas tinham uma mentalidade diferente em relação à colocação do voo. A grande revolução que aconteceu para a aplicação do direito dentro da aviação brasileira foi a própria criação da ANAC. Você acha que o DAC levava tudo para uma base mais militarizada, esquecendo dos civis, é isso? Não. O que o DAC fazia? O DAC, por exemplo, ele enxergava muitas vezes problemas recorrentes em algumas aeronaves. Em que sentido? Olha, você pega um Seneca 3, vem só com um turn bank. Aí o pessoal falava, não, esse avião aqui pode entrar dentro de um EO, de um táxi aéreo, voar por instrumento com um turn bank, isso aqui não tem nenhum problema, não influi. Porque o próprio militar, ele tinha uma experiência, ele sabia como é que se voava, ele tinha essa situação. E quando nós começamos com a ANAC, lá atrás, então nós tivemos que nos acostumar a nos ater aos manuais. Ou seja, ao by the book. E isso daí, então, foi um aprendizado longo, que foi necessário. Tanto que, para que a ANAC ela se calibrasse em relação à aviação no Brasil, isso não saiu de primeira mão, isso saiu com todas as dificuldades do mundo, saiu com os 2 maiores acidentes aéreos da história da aviação, saiu também com a tentativa de uma desregulamentação da aviação para aumentar o mercado, ao mesmo tempo que você tinha que dar atenção também à aviação não regular, tá? Então, foi um momento, assim, importante, foi um momento de inflexão. A aviação não regular, você quer dizer a aviação executiva? Nós temos a aviação geral. Ou seja, né, nós temos, e hoje, dentro das evoluções que nós tivemos, temos os táxis aéreos, que hoje são serviço aéreo público, que se equiparam literalmente, e por uma vez com todas, com a aviação regular. A qualidade dos serviços, quer dizer, você tem um táxi aéreo hoje, você tem uma mini empresa aérea. Mas hoje temos aviação executiva, temos aviação corporativa, temos aviação geral, temos aviação que se coloca como aviação de ensino, de adestramento, tá? Na minha época, adestramento, desculpa. Tá? E temos também a aviação experimental, temos a aviação aerodesportiva, ou seja, a aviação, ela precisa ser grande. Com certeza precisa ser grande. Mas uma coisa que eu não entendi muito bem até hoje foi essa essa transferência da ANAC, da DAC para a ANAC. Você não acha que a ANAC ficou muito perdida para a aviação civil? Você acha que não faltou profissionais nessa área? Colocaram muita gente que não era do ramo? Vamos lá. Eu entendo que ainda hoje a ANAC precisa de mais profissionais. Eu acho que o número de profissionais que tem na ANAC é pouco. Isso daí tem estudos do Tribunal de Contas da União, a própria agência sabe disso,
tá? Mas nós também temos observado de alguns anos para cá, principalmente de uns 5, e eu vou dizer até que a própria pandemia ajudou muito nisso, tá? A ANAC aproximou muito do regulado, de um certo tempo para cá. Eu tenho sido testemunha dessas transformações. E como é que você, como advogado, trabalha com a ANAC e trabalhou com o DAC? Como é que é o relacionamento para poder tocar suas causas para frente? Porque deve ter um monte de tipo de coisa. Por exemplo, deve ter cara que tomou multa, deve ter cara que fez alguma besteira com o avião, enfim. Aliás, eu quero que você liste, porque não é minha área, eu não entendo nada. A gente está conversando sem eu saber, eu estou curioso. Então, se depois passa para a gente o que pode, a sua área de advogado, o que pode ser feito. Olha, é tão amplo a questão do direito dentro da aviação no Brasil, porque, como se diz, né, a transição entre o próprio DAC e a transição entre a própria ANAC, isso seria até objeto de uma tese de estudo, porque já que nós temos um distanciamento histórico importante desse momento, que hoje a própria ANAC reconhece que no começo foi difícil. No começo, a questão da aceitação dos militares que estavam ali, muitos não quiseram continuar, alguns quiseram continuar, mas teve alguns conflitos com os civis. Eu não digo conflito de briga, mas obviamente de metodologia, daquilo que deveria ser aplicado, não deveria ser aplicado. Tem muita lenda de que, na verdade, o DAC foi extinto porque um órgão militar não poderia certificar aeronaves. Tem uma série de situações assim que foram colocadas por causa da Embraer. Porque surgiu. O que aconteceu? Em 1999 foi criado o Ministério da Defesa. Nós tínhamos então o Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército e o Ministério da Marinha no Brasil. Sim. Tá? Poucas pessoas lembram disso, né? E cargas d'água, o que aconteceu então? Teve uma discussão na Organização da Aviação Civil Internacional, ou teria tido essa discussão, porque eu não encontrei uma fonte que realmente defina isso, mas que a conversa seria, olha, hoje a Embraer está produzindo produtos cada vez mais voltados ao mercado civil, produtos de impacto. Na época eram os RJs que estavam surgindo. Isso estava balançando o mundo. Isso estava transformando a aviação regional no mundo inteiro. E balançou, né? E balançou. Tanto que realmente a Embraer hoje, né, é uma gigante. E nisso, então, teria começado a discussão de que, olha, o problema é que nós temos a Escola de Ensaios de Voo, nós temos a Embraer, mas todo o mecanismo voltado à aviação civil no Brasil é essencialmente militar. Tá. Então, Agora poxa, então, entendi o peraí, relacionamento. como é que então que você certifica um produto? Você vai certificar um produto civil ou vai certificar um produto militar? Logo para a Embraer, que já certificava produtos civis há anos. Então, teve uma conversa como essa, tá? Mas isso foram passando os anos, até que então, finalmente, em 2005, veio a Lei 11.182, que estruturou o nascimento da Agência Nacional de Aviação Civil, quando então encerrou-se o DAC, que estava ativo desde 1941. Jorge, eu queria sair do comum, né? Que eu perguntei para você, mas uma pergunta até foi meio de leigo, porque a gente realmente não conhece totalmente a sua área. O que pode ser feito, além de você correr atrás de multa, de infração, de coisas corriqueiras? O que você, Jorge, já fez em prol da aviação e do direito aeronáutico? Olha, primeiro é que nenhum trabalho nasce sozinho, tá? Nós precisamos de bons parceiros, bons amigos. Com certeza. Então, um projeto que começou em 2011 foi, obviamente, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que ele só começou graças à iniciativa do senador Vicentinho Alves do Tocantins, que, diga-se de passagem, também era piloto, o pai dele foi dono de táxi aéreo e o pai dele voou para o meu avô. Que legal. Então, nós fomos nos reencontrar em Brasília, né? E dessa amizade, então, com o advento, né, quando ele virou o primeiro secretário do Senado, então nós implementamos a questão da reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, que ele foi aprovado pela comissão especial que eu presidi. Depois, esse projeto foi para o Senado, e no Senado teve o substitutivo ao texto, que foi aprovado também, e agora na Comissão Especial dos Senadores, e agora está esperando a questão da votação no Senado. Mas é uma espera que já se faz desde 2018. Mas você fala, então esse código morreu, se ele está desde 2018 para ser votado no Senado e as pessoas não votam, por que isso não acontece? Falo, olha, o código ele é muito avançado, a nova proposta. Ele propõe, obviamente, a quebra de um monopólio ou de um duopólio, que acontece no Brasil. Nós criamos critérios objetivos em relação à própria escolha de diretoria dos órgãos reguladores e fiscalizadores da aviação. Então, realmente, tem muitas coisas tão importantes ali que, para vocês terem uma ideia, né, que quando vieram aqueles eventos especiais de 2020,
e vê então aquele programa Voo Simples do Brasil, muito daquele Voo Simples, muitas das reformas ali já estavam engendradas dentro da proposta do novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, você trabalhando pelo direito e trabalhando pela aviação, você precisa, obviamente, conhecer o setor, viver o setor. E, como estávamos conversando, né, a Amazônia está no meu sangue. Então, nós trabalhamos também muito para que fossem abertas as pistas em áreas indígenas para atendimento de táxis aéreos. Porque a Amazônia é um lugar esquecido, ou não? Não, a Amazônia ela não pode ser esquecida. Nós temos os brasileiros que estão lá, que são os nossos guardiões, são os nossos sentinelas. Mas você fala assim que no Brasil existe um detalhe, né? Parece que aeroporto ou aeródromo é fardo para a administração pública, para prefeituras, né? Então você pega um estado como o Amazonas, que tem 1 milhão de quilômetros quadrados e só tem um local onde você abastece combustível de aviação, ou Avigás, né, 24 horas por dia. Que fica em Manaus. É um absurdo isso. Tá, então isso, ou seja, né, existe um grupo dentro da ANAC que hoje está fazendo, inclusive eu estou participando desse grupo, que está fazendo um trabalho dentro do Bigest até, para identificar essa questão da distribuição desse combustível. Porque você pega um estado como o Pará, que é do tamanho de uma Turquia, e também são pouquíssimos os lugares. Pará não está tão ruim quanto a Amazônia, mas também você tem que ter essa atenção. E nisso daí, você pensa, né, empresas de táxis aéreos que estavam atendendo contratos com o governo, recebendo multas porque estavam pousando dentro das aldeias que as pistas tinham perdido o registro. Então isso foi uma solução que nós costuramos com a Presidência da República a partir de 2017. Trabalho que nós fizemos lá com o Gilberto, o pessoal do SNETA, que deu todo o apoio, ok? Isso daí é um trabalho também que está dentro do direito para que você ache essas diretrizes. A questão, por exemplo, do aerodesporto. Eu queria te perguntar sobre isso, aviação experimental, paraquedismo e tudo mais, por favor. Olha, a questão do aerodesporto. Nós estávamos totalmente desamparados aqui no Brasil. Por quê? Porque, de repente, as empresas que faziam paraquedismo não podiam fazer paraquedismo. Por que motivo? Porque existia um entendimento de que isso seria uma prerrogativa, uma função dos táxis aéreos. Mas acontece que tinha uma normativa que dizia que os táxis aéreos não poderiam também fazer saltos. Mas agora paraquedismo sai, né? Agora, exatamente. Depois de um trabalho que nós fizemos junto com a ANAC, tá? Junto com o pessoal de Boituva, que nós fomos em Brasília, que nós conversamos então com a diretoria da ANAC, que nós apresentamos o projeto, falamos da viabilidade. Então, a diretoria da época, ela entendeu essa importância, porque afinal de contas, se você pega só uma empresa de Boituva que faz paraquedismo, hoje é a segunda maior lançadora de paraquedismo do mundo. Sim. E Boituva hoje é o maior centro lançador de paraquedistas do mundo também. Então, são coisas que estavam totalmente soltas. Como é que você fazia uma cobrança? Quais seriam os manuais aplicáveis? Se você tira uma sala de emergência em situação de incidentes, tudo aquilo. E a própria questão também do aerodesporto, do balonismo, a questão do parapente, criamos o RBAC 103. E o RBAC 103, o que ele cria então? Ele cria através das associações que se cadastrarem junto à ANAC, a possibilidade que seja feito o cadastramento de pilotos, que eles façam uma mínima prova, para que eles demonstrem o mínimo de conhecimento, para operar uma série de equipamentos que também existem. E recentemente, graças ao Voo Simples, e isso também está dentro do meu trabalho como advogado, essa orientação, as saídas que você precisa encontrar e pesquisar saídas que existem fora do Brasil, inclusive, tá? Mas que sejam compatíveis com a ANAC, porque aviação significa padronização de normas no mundo inteiro. Nós agora estamos homologando o primeiro balão com certificação tipo, se brincar, da América Latina. Que legal isso. Já temos certificado aqui em São Paulo o primeiro SIAC. O que é o primeiro? O que é um balão tipo? Olha, o balão tipo, inclusive já estamos criando o SAI do balonismo, tá? Para que você regulamente o voo de aventura, para que você possa cobrar, porque você vai demonstrar que você cumpre um mínimo de regras de segurança. Então, é como se fosse aeronave com certificação tipo. Teremos um balão com certificação tipo aprovado pela ANAC. Mas é um modelo específico ou não é? Que nem avião, tipo é um modelo específico. Nós teremos 2 tipos de balão. Tá? Tanto o balão para competição, o balão individual, como também o balão Fiesta, que é aquele balão que transporta passageiros. Porque, inclusive, você até mesmo regulamenta e regulariza a questão da contratação de seguros.
da Sufalcon, projetado com paixão. Ou seja, então serão voos muito mais seguros, serão voos regulamentados, serão voos onde então o piloto, né, ele poderá comprovar desde sua formação a fabricação da aeronave e toda aquela companhia, quer dizer, se você já tem um SAI PQD, você agora vai ter os mesmos requisitos para operar dentro de um SAI balonismo. Aí você pergunta por que isso é importante? Bom, o Brasil chegou a fabricar a maioria dos balões Special Shapes, formatos especiais no mundo. O Brasil hoje, nós temos, por exemplo, se você vai para o Acre, Rio Branco, nós temos lá geolitos, ou geólitos, né, que são aquelas, tipo as marcas de Nazca no Peru, que você só consegue ver de altitude. Inclusive o Peru tem uma indústria de turismo aeronáutico voltada apenas para as linhas de Nazca, que você enxerga aquelas esculturas. Nós temos isso no Acre, só que muito maior e muito mais interessante. E ninguém fala nada. Então nós temos várias capadócias dentro do Brasil, que você pode explorar com o balão, mas é claro, você tem que fazer isso de uma maneira profissional. Então isso também é uma novidade que surgiu há pouco tempo. Então o trabalho, por exemplo, né, nós temos a questão dos drones, que é um outro ponto que agora avança, porque os primeiros drones agrícolas que eu vi funcionando foram no Japão. Eu estive no Japão e lá no Japão o pessoal falava, olha, eles plantam arroz em um telhado de casa, né? Nem tanto, mas várias ruas das cidades lá do sul do Japão não tem lote vago. Se o lote está vazio, eles plantam feijão, eles plantam arroz, plantam soja. Não tem espaço, né? Tá? Precisa. Então eles plantam e o drone faz o ataque perfeito. Então pode ser assim em zonas urbanas, em zonas afastadas, a micropulverização que o drone faz, eles não utilizam simplesmente imagens, eles utilizam imageamento, infravermelho, para que então eles possam saber o drone qual que é o tamanho da gota e a deriva que você vai colocar em cada planta. Isso já é uma tecnologia que existe há 10 anos no Japão. E agora nós temos, por exemplo, como vai ficar a questão dos drones urbanos. Porque nós não temos apenas o drone de transporte para pessoas. Eu acredito que em breve aqui em São Paulo, tá, nós teremos a questão dos drones de entrega. E os drones de entrega, eles não serão apenas aéreos, eles serão aéreos, mas também farão parte via terrestre. Então, como é que nós vamos agora separar a questão das aerovias? Então, os drones de entrega, eles precisam vir primeiro, por quê? Porque, obviamente, que eles vão testar o setor, que eles vão verificar uma viabilidade, como é que você vai fazer um corredor para atender isso. Lembrando que São Paulo, nós temos hoje a cidade, talvez, com o maior número de helicópteros do Brasil. Quiçá do mundo, né? Quiçá do mundo. Com certeza do mundo, aliás. Tá? Um amigo disse que Higienópolis tem mais, parece que tem 40 pontos de ônibus e 43 helipontos. Que loucura. É uma coisa que nós vamos até confirmar, porque é um dado muito interessante, que se ele se consolidar. Então, a questão dos drones hoje, nós já estamos tendo testes na China, e realmente os testes são complexos, ou seja, você coloca a pessoa, ou você coloca, pode ser um boneco de teste, já treina a questão da emergência, já tem a questão dos paraquedas, como eles estão acontecendo, e como é que vai ser feito, tá? É emergência. Sim, é isso que eu ia te fazer uma pergunta. Claro. O que eu quero te dizer é o seguinte, que eu acho uma coisa importante se perguntar. O drone, a gente fala, mas o drone pequenininho, o pequenininho que o cara usa para fotografar prédio de construtora, coisa e tal, ele também faz uma grande diferença na parte de segurança e da legislação. Sim, o drone hoje, por exemplo, não existe um drone pequeno se ele cai no meio de uma rua, de uma rodovia. Então, como se diz, né, onde o drone pousa, isso aí vai ser importante, como é que isso aí vai ser guiado numa situação de emergência. Nós já temos hoje dentro da ANAC, uma RIBAC, que nós já tratamos a questão dos drones, nós já temos as 3 categorias principais de drones, tá? Até 250 gramas, até 25 quilos, acima de 25 quilos, acima de 150 quilos. Mas agora nós vamos entrar o quê? Na Red Pill. Afinal de contas, de repente, nós já temos empresas aqui em São Paulo que já adquiriram drones, tá? Que já estão passando por essa fase operacional, mas um belo dia nós vamos ter que sentar com as autoridades municipais, nós vamos ter que sentar com as autoridades e dizer, olha, até algum tempo atrás ninguém acreditava em celular. E hoje? Até um tempo atrás ninguém acreditava em GPS. Então, e agora o drone. Agora, senhor governador, entra aqui nesse negócio, né? Ele vai entrar ali, ele vai sentar e, de repente, o que eu faço agora? Não encosta em nada, por favor. Só voa. Só voa. Só aprecia a paisagem. Aprecia a paisagem, né? Entendeu bem? Que ele vai, decola, pousa bonitinho. E se alguma coisa der errado? Vai soltar um paraquedas. Tá, e onde é que eu vou cair?
Bom, meu amigo, aí, né, realmente, Aí, nós vamos ter que fazer um só Deus sabe. estudo onde é que vai ser feito esse pouso. Por isso é que é bom você determinar onde é que ele vai passar, o que vai acontecer. Mas ainda no Brasil nós precisamos encarar essa questão com mais seriedade. Claro, mas é por isso que eu te falei, eu acho que você não pegou o que eu te falei, do drone pequeno. A importância de você falar para o público que usa esse drone erroneamente, ou seja, sem se habilitar na ANAC, no DCEA, sem fazer pedido de decolagem, porque um drone desse aí pode derrubar um helicóptero. Eu já vi cara subir com o drone alto na altura do helicóptero. O problema da pessoa que age, vamos colocar o seguinte, nós temos a questão dos balões. Temos o risco baloeiro, tá? Junino, que isso também é um problema, ok? E você tem várias formas de você mitigar isso. Ou você pode prender todo mundo, ou você pode, então, fazer festivais. Ou seja, nós já temos os balões sem fogo. Já temos alguns festivais no Brasil onde você faz o balão que as pessoas vão para aquele festival. Mas, em compensação, se você for pego fora daquilo, a cadeia é imediata. Tá? o cara sentir na pele O de cara verdade. sentir na pele. Porque aqui em São Paulo, inclusive, o problema não é nem os balões. Nós temos os balões, temos os resgateiros, que são piores que os balões até. Claro, que dirige feito maluco. Entendeu? E a questão dos drones hoje, se as pessoas continuarem a se marginalizar, pode ter certeza que nós teremos, obviamente, uma legislação cada vez mais pesada, mais específica. A ANAC, inclusive, hoje, ela não apenas fiscaliza mais oficinas que fazem a MACA, a manutenção aérea clandestina, tá? Quer dizer, eu não conhecia. É MACA. Temos a TACA e temos a MACA, MACA. né? Transporte clandestino e a manutenção aérea clandestina, né? Porque, por exemplo, né, se uma empresa faz uma manutenção em uma peça aeronáutica que ela não é autorizada, a ANAC vai agir. Aí você pensa, pô, mas isso não dá cadeia, mas isso vai dar uma multa gigantesca. Então, essas pessoas que estão colocando em risco, tem se discutido a questão do dolo eventual. É quando você assume, por exemplo, um risco tão grave que mesmo que você não tenha intenção, é a mesma coisa você pegar às 6 horas da tarde e colocar um Porsche a 200 por hora na Paulista. Vai dar confusão. Vai dar uma confusão. Você não sabe com quem, nem quando, mas você sabe que se não der, foi uma sorte tão grande, por isso que dizemos da eventualidade de não ter tido um resultado. Então essa turminha aí que fica brincando, né, hoje com... E detalhe, muitos aeroportos hoje têm sistema de interdição contra drone via eletromagnética. O que o pessoal está fazendo? Está usando drone de fibra ótica. Exatamente. E funciona esse negócio. Eu digo, eu fui decolar com o meu drone em Piracicaba, em cima da minha casa. E aí a DJI falou, olha, aqui você não pode decolar, negão. Ou você pede uma autorização aqui para mim para desbloquear o drone e você por conta e risco, mas aqui não pode decolar. Vai fazer um voo em cima de casa. Pois Eles seguraram, porque era perto do aeroporto. Então, eletronicamente, você pode tomar medidas de controle para coibir, inclusive próximo às áreas de aeroportos. Mas é efetiva essa medida? Parece que o cara tem que mirar no drone, alguma coisa do tipo, né? Olha, há um momento sim, precisa, tá? Mas a própria questão da transmissão, porque hoje se você tem um rádio que transmite com drone, nós temos problemas parecidos próximos aos aeroportos com as rádios piratas. Que é onde... um negócio muito sério. Pois é, que é onde a Anatel também trabalha. Daí a importância do trabalho da Anatel também, junto com a questão dos drones, porque poucos falam da importância da Anatel para a aviação. Tá? Mas como é que muitas pessoas fazem? Então você pega um drone, uma caixinha pequena, você tem ali 5 km de cabo, que você controla e faz o que quiser. E ele fica praticamente imune a contramedidas. Então você tem novamente o quê? Temos que achar a fonte. De onde decolou, o que está acontecendo. Então, no futuro, nós vamos precisar colocar profissionais que fiscalizem isso. Porque, como se diz, né, um dronezinho que pesa meio quilo batendo num avião a 200 por hora, você sabe que a massa que isso vira é uma coisa fantástica. Claro. E, como se diz, né, o melhor acidente é aquele que não acontece. Exatamente. Se um avião grande ainda, a possibilidade de acontecer algum acidente é menor. Mas um helicóptero, por exemplo, que tem uma bolha, né? Um avião pequeno, esses que chegam no aeroporto de São Paulo, aqui no Campo de Marte, coisa e tal. Se pegar um avião desse aí, meu amigo, faz um estrago se você pega considerável. Você pega no para-brisa de um Boeing, faz um estrago razoável. Se você pega no para-brisa de um CJ, tá? Mas esses aviões ainda são fortes, São fortes, eles têm negócio. Tudo bem, mas obviamente tem a questão da sucção, que pode acontecer, né? Os motores pode acontecer a ingestão. Então, o drone hoje é uma coisa, assim, que está perigosamente saindo do controle.
A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Jorge, com relação a uma coisa que ninguém está falando, assim, parou um pouco de falar das concessões aeronáuticas, né? Como é que funciona? Você acha que isso está sendo vantajoso? Você acha que isso aí não está onerando um pouco os operadores, companhias aéreas? Como é que você vê essa situação no Brasil? No Brasil nós temos o seguinte, olha, o país que, segunda maior aviação geral do mundo, o país que agora está perdendo, inclusive, no primeiro lugar com o México em relação ao mercado aeronáutico na América Latina. O Brasil que tem o segundo número de aeroportos no mundo também. Nós precisamos fazer um reset. Nós precisamos realmente conversar a questão da acessibilidade e como é que está todo o sistema de aviação, e as concessões, elas têm que se autorresolver. Por quê? Hoje nós temos os aeroportos que praticamente todos foram concessionados. Temos várias concessões aí que, de certa forma, serão revistas. Ou seja, né, nós temos a questão de Viracopos, que isso aí vai ser revisto de uma forma ou de outra. Temos a questão do Galeão, que também é outra concessão que está sendo problemática, no ponto de vista até mesmo de estar cobrando, estar tirando passageiros do Santos Dumont, tá? Sendo que os dois podem coexistir muito bem. Nós não precisamos fechar aeroportos no Brasil. Muito pelo contrário, nós precisamos de mais aeroportos no Brasil. Agora precisamos saber quem toma conta deles. Nós temos hoje a situação de Goiânia e outros aeroportos também, a CCR que está querendo agora repassar essas concessões, tá? Porque, assim, quando você fecha o custo-benefício, o que é você administrar um aeroporto no Brasil e o que isso representa para as empresas aéreas, você tem que ter também o ponto de vista do empresário. E não adianta você querer tirar, por exemplo, a aviação geral dos aeroportos, porque isso dá um lastro muito importante para os aeroportos. Seja a questão da movimentação, seja a questão dos espaços que são ocupados, da massa econômica que gira dentro disso daí. Então você diz, olha, se nós fecharmos hoje a Congonhas para a aviação geral, poderíamos aumentar automaticamente 20% para a aviação regular. Mas obviamente que nós também vamos perder um hub muito importante para São Paulo, tá? E para pessoas que, de certa forma, conduzem grandes negócios que são importantes para o país. E se nós falarmos em aeroportos no Brasil, a administração pública, como eu falo, prefeitura e estado, precisam parar de ver os aeroportos como fardos, como muitas vezes acontece. Nós estamos vendo aí, infelizmente, muitos aeroclubes sendo fechados. Temos o Aeroclube de Canela, nós tivemos o Carlos Prates, que foi fechado, não, todo o aeródromo foi fechado, o aeroporto também que foi fechado, o Brigadeiro Protásio em Belém. Muitas vezes também o próprio aeródromo, né, lá de Flores. Manaus, né? Manaus, o Aeroclube de Manaus também hoje está sendo questionado se é ou não é viável. E enquanto isso, nós temos uma deficiência grande de aeroportos num país que tem o segundo maior número de aeródromos do país. Principalmente se nós formos levar a questão para a situação da Amazônia. A prefeitura prefere fechar do que fazer uma administração, aliás, colocando outros recursos para fazer uma fonte de renda para o aeroporto. Dizem que você só sente falta de algo quando você perde. Então nós temos prefeituras no interior do Amazonas que elas não têm condições de manter uma certificação do aeroporto, mas continuam utilizando esse aeródromo, desculpa, tá? Ao invés de procurar fazer uma coisa para poder resolver a parte financeira, sei lá, fazer uma ação em cima do aeroporto. É uma coisa assim, nós tivemos na época da Força Aérea Brasileira o Esquadrão Tracajá, que usavam os Catalinas, que usavam aqueles equipamentos interessantes. Eram mais de 140 comunidades que eram atendidas pela via aérea fluvial dentro da Amazônia. Desde que nós perdemos esse acesso, muitas dessas comunidades deixaram de existir também. Então, se você pega na Amazônia, cidades, né, que praticamente não tem estrada. Você pega Nova Olinda do Norte, não tem estrada. Você pega, muitas vezes, Oriximiná, no Pará, também não tem estrada. Você pega o Alpés, a questão da cabeça lá do cachorro, né? Uhum. São locais que eu conheço que simplesmente não tem estrada. Então tem a Calha do Rio que demoram dias para você chegar. Então, de repente, você tem uma pista. E qual que é a alternativa que você tem para você fazer extração de um enfermo? Ou de alguma coisa, então, para chegar a equipamentos de alto valor agregado? Então,
O Brasil hoje, ele precisa realmente conversar a situação dos seus aeródromos. Muitas vezes a iniciativa privada, o que ela está fazendo? Chega no aeroporto, no aeródromo público. Ela sabe que aquele terreno nunca será dele, da empresa. E o empresário ele precisa de patrimônio para sobreviver. Então hoje... 30 anos devolve o hangar dele, é isso? 30 anos, 10 anos, 5 anos. Passa rápido, né? E quando você trabalha freneticamente, o tempo passa. E nós estamos vendo, então, surgimentos de aeródromos privados no Brasil, inclusive aeródromos feitos por demanda, como acontece em Goiânia, como acontece em São Paulo, como acontece em várias outras cidades, porque as pessoas estão achando mais viável investir do que dar continuidade, inclusive em aeródromos históricos, que surgiram muitos na década de 40, naquele programa Asas para o Brasil, tá, que avançou para o interior de São Paulo, que avançou para o interior do Mato Grosso, tá, e que nós temos, ou seja, nós ainda não concluímos a marcha para o oeste. Que triste isso. As pessoas preferem fazer o seu aeroporto próprio do que tá na mão de concessão ou de prefeitura. Ou seja, os nossos órgãos, né? Aí nós temos a Secretaria de Aviação Civil, que é responsável por elaborar uma política pública para o setor. A ANAC, ela vai dar toda a fundamentação legal, aquilo, a forma, como tem que acontecer. Agora, como isso precisa ser mantido, aí nós temos que contar com a sensibilidade da Secretaria de Aviação Civil, tá? Do Conselho da Presidência da República, onde todos sentam e falam, olha, peraí pessoal, o Brasil é um país grande. Goiás, por exemplo, é um estado que se o governo tiver uma frota aérea, ele não trabalha. Ele não consegue chegar em todos os pontos. Estamos falando de hoje com o estado que eu não sei se é o 10º maior. Então pensam o Amazonas, pensam o Pará, pensam o Mato Grosso. Sim, claro. Então são dimensões que nós temos aqui, assim, o Brasil é maior que toda a Europa Ocidental, incluindo a Rússia. Para as pessoas terem ideia. Então nós não temos como preceder de aviação. Como ficarmos sem aviação. E dentro desse debate, eu tenho participado no sentido, né, de justificar a viabilidade, seja jurídica, seja questões voltadas à segurança, como é que isso daí pode funcionar. Então, dentro das leis, e se nós não temos as leis, como é que elas podem ser criadas, se isso vai ser uma regulação, se isso vai ser uma regulamentação, se isso vai ser uma instrução suplementar, se isso então vai ser uma lei mesmo, um projeto de lei que tenha que surgir, ou então que seja uma PEC, alguma coisa do gênero. Então todo esse trabalho aí envolve o direito, envolve a questão jurídica, porque a questão jurídica significa segurança. Ninguém aciona uma aeronave sem ter uma regra, claro, alguma coisa que determine que aquilo vai acontecer. Então daí a importância inclusive do trabalho de um jurista. E é por isso que você tem que ser dedicado àquela área, dedicado à aviação. Assim como um médico que trabalha com biomedicina, com biodireito, um médico que trabalha com outras áreas que nós temos aí, obviamente que quando você tem uma imersão, você começa também a ter uma participação que fica prazerosa. Porque você começa a desatar nós, você começa a ver soluções. Então, daí a importância, inclusive, de nós estarmos aqui, conversando, trocando ideias, surgindo novas ideias, evoluindo, tá? A importância dos encontros de aviação. Mas também as pessoas precisam parar só de falar e querer começar a colocar em prática. E achar os meios de colocar em prática. Aí, quando isso acontecer, talvez tenhamos voos assim, mais céus de brigadeiros. Com certeza. Eu tenho uma pergunta para você que eu acho muito importante. Eu fiz outro dia essa pergunta e a pessoa ficou meio sem saber responder. A Amazônia, muita água, né? Você tem a opção de usar um avião, um aerobarco ou um avião, um hidroavião, né? Um avião anfíbio. Como é que você vê essa implementação da aviação de anfíbios, que foi bem colocado, você mesmo falou da aviação do Tracajá, Esquadrão o esquadrão que faz muitos anos atrás. Como é que você vê a volta disso aí, a possibilidade de funcionar isso na Amazônia? Bom, é impressionante, eu não sei se a Força Aérea Brasileira tem algum avião anfíbio hoje, tá? Eu acho que não. Então, tinha o Catalina e o Albatross. Tinha o Catalina. Então, como se fala, se o Estado é para ele fazer-se presente, para ele estar lá, é aquilo que eu digo, né? O Estado ele tem que dar o exemplo. Isso é tão básico, porque vendo assim alguns programas sobre os problemas do centro de São Paulo, aí o pessoal fala, tá, então onde é que está a prefeitura? Se muitas prefeituras saem do centro de suas cidades, né, e deixam o centro abandonado, então acho que nós temos agora a oportunidade que a Força Aérea tenha de reaver esse serviço. Eu acho que assim, o grande exemplo, né, porque é para isso que serve a Força Aérea, para isso que serve a administração pública, para abrir portas, para ser assim, a testa de coluna do negócio.
Então, se a Força Aérea não tem hidroaviões, você vê que hoje a Amazônia talvez tenha menos hidroaviões do que o estado do Rio Grande do Sul. Porque o estado do Rio Grande do Sul tem uma navegação lacustre muito interessante. Temos a região dos lagos, né? Então até algum tempo atrás existiam mais hidroaviões certificados no Rio Grande do Sul do que em toda a Amazônia. Bom, então eu acredito que quem pode dar o exemplo são as Forças Armadas. Sim. Ou seja, eu acredito que a nossa Força Aérea não opera com hidroaviões. Já pensou se a nossa Força Aérea operasse com alguns hidroaviões? Com certeza isso daí abriria caminhos. Claro. Abririam oportunidades, abririam novos hidroportos, tá? São opções muito mais viáveis e econômicas. Olha, se você está em Envira tem um espaço que dá para você na Amazônia Ocidental, você fazer a operação de aeronave, lá no Rio Orinepé, tá? Ou na própria cidade de Orinepé. Lá tem um aeródromo também, mas vai que o aeródromo de vez em quando ele perde a certificação, não tem a certificação. Se você puder operar ali com hidroaviões, é muito melhor. É por isso que existe o estirão do Equador, tá? Por outro lado também nós não vemos, o Exército hoje, ele ainda não opera com aeronave de asa fixa, ele está tentando ter um transporte de asa fixa. É forte nos O helicópteros. Exército tem bastante helicóptero, tá? Estão sendo modernizados, muitos estão sendo modernizados, até adquiridos novos. A Marinha, que opera asa fixa, ela também não tem hidroaviões, nem para questões de patrulha, nem para questões de resgate. Então, quero dizer, as próprias forças públicas. Eu não tenho notícia de que se a aviação de Manaus ou a aviação de Belém, se eles têm hidroaviões. Tá? Em Santarém, uma iniciativa privada agora está colocando hidroaviões à disposição da administração pública, que com certeza são Kodiaks, tá? Anfíbios, inclusive, né? Que podem ser muito úteis. Esqueci o nome da associação que está trabalhando com isso em Santarém. Então, a própria administração pública, se ela não dá o exemplo, que ela poderia, que ela tem essa oportunidade, então, obviamente, que o privado, né? Que ele tem que objetivar, ou seja, a continuidade do seu negócio, acima de tudo, ele tem que gerar empregos, então ele tem que ver aquilo que é viável. E como no Brasil hoje você não pode praticamente falar em subvenções, tá? Porque para você ver, o Brasil, inclusive durante aqueles eventos de 2020, foram um dos poucos países do mundo que não subvencionou a sua aviação. Então nós temos assim um hábito de virar um pouco as costas ainda para a nossa aviação. Então a administração pública, ela pode, e tem pessoas dentro da administração pública que tentam viabilizar isso. Só que precisam de mais apoio. É tudo uma questão de interesse também, né? Não, óbvio, né? Ou seja, então o interesse, né? É porque assim, quem mora no Amazonas talvez não tenha interesse. Agora, uma vez eu estava conversando num desses eventos de aviação com uma senhora, pessoa muito simpática, muito legal. De repente eu fui conversar com ela sobre a região daquela cidadezinha, Nova Olinda do Norte, que estava com problema de pista, que o pessoal tinha fechado, a Força Aérea tinha ido lá e dado problema, né? E ela falou para mim, mas por que ninguém vai lá de carro? Eu falei, lá não tem estrada. Simples assim. Gente, as pessoas não acreditam que lá não tem estrada. Não tem. E que tem pessoas lá. A Transamazônica é um exemplo disso. Há quantos anos você ouve falar que a Transamazônica está sendo feita ainda? Porque é um problema sério isso, né? Não. Eu escutei uma frase que eu adoro, que é assim, se você me der 100 quilômetros de estrada, uma rodovia sextupla, 6 pistas, pedagiada, iluminada, monitorada, eu não ligo Manaus a Itacoatiara, que é aonde vai a calha mais funda do Rio Amazonas. Mas se você me der 2 quilômetros de asfalto, eu ligo a Amazônia em qualquer lugar do mundo. Então, isso é um grande diferencial. E nós temos condições para isso. Então você não precisa rasgar a Amazônia para você levar o progresso para a Amazônia. Tá? Você não precisa invadir a floresta. Se nós temos a calha dos rios, se você tem hidroaviões, ou então se você consegue colocar uma pista em determinadas regiões, você viabiliza. Está resolvido. Está resolvido, mas depois vem o quê? A coisa mais fácil que tem é casar. A coisa mais difícil é manter o casamento. Então, não é apenas você construir uma pista. Tem que manter. Você precisa manter aquilo viável, girando, tá? E alguém vai ter que pagar por aquele custo. E se o custo econômico não compensa, o custo social, ele tem que entrar na balança. E hoje, muitas vezes, se vem apenas o custo financeiro. E tem que ser pelo órgão federal. Que seja pelo órgão federal, que seja pelo órgão estadual, que seja pelo órgão municipal. Hoje existe o Fundo Nacional de Aviação Civil, o FNAC, tá?
que tem origem nas próprias concessões, que hoje são pagas pela iniciativa privada. Então, como se diz, voltamos lá no começo, a questão da política pública. Como é que realmente nós vamos viabilizar? Dinheiro tem um sistema. E o atual ministro lá de Portos e Aeroportos, ele está atento a isso. Eles têm trabalhado, eles têm pensado, e é uma pena que esse trabalho não tenha sido assim também tão divulgado. Jorge, é o seguinte, você falou de Amazônia, você falou da dificuldade que é, né? Mas eu sei que na Amazônia também tem pistas indígenas, né? Como são essas pistas? Ela tem serviço, tem asfalto, tem, enfim, é uma pista que dá para ser usada normalmente ou não? Existem muitas pistas na Amazônia que foram feitas pela Comara, que é a Comissão de Aeroportos do Amazonas da Força Aérea Brasileira. Muitas dessas pistas que foram feitas, inclusive, são pistas feitas com asfalto. São pistas pavimentadas. Existem pistas que também não são pavimentadas. Mas muitas dessas pistas, hoje, algumas perderam o registro, a certificação, outras não. E muitas estão vinculadas também ao atendimento a comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas. E nós sabemos que quanto mais pistas tiver a Amazônia, mais conectada ela estará de uma maneira economicamente viável e ecologicamente correta, que é o menos meio agressivo de você levar acesso a essa população. Mas muitas pessoas que não têm informação, que são desavisadas até falam, mas essas pistas elas não serão um caminho para o crime, não serão utilizadas muitas vezes para fins ilícitos? Olha, nós já temos casos de aeronaves que precisaram pousar de emergência em pistas que estão sendo usadas pelas comunidades indígenas, onde o piloto realmente não conseguiria combustível para chegar à capital de um estado extremo ao norte, e ele precisou e ele viu a pista. E ele pousou nessa pista obviamente, onde tinha uma aldeia, uma comunidade indígena. Assim que ele pousou, os índios imediatamente foram ter com ele. Quem que é você? O que você está fazendo aqui? Que história é essa? Se você está com coisa de garimpo aí dentro, você está com ouro, você está com outra coisa, está com motosserra. Ou seja, os índios eles literalmente pegaram esse piloto, levaram esse piloto para uma oca, tá? Destruíram o avião dele, cargas d'água, tá? Pelo fato de ele estar ali na hora errada, no lugar errado, precisou o exército ir até lá para resgatá-lo, e tudo isso daí está documentado. Então, por exemplo, qualquer pista hoje que vá na Amazônia que tenha uma aldeia, apenas pousa ali quem é do Distrito Sanitário Indígena, da Casa de Assistência ao Indígena, se é o táxi aéreo, e nessas aldeias sempre tem um enfermeiro, sempre tem uma comunicação, então você não voa ali, você não pousa de brincadeira. Então a Amazônia, ela é um universo assim, tão nosso, mas que também é uma realidade que está distante. E é por isso que nós temos o quê? Que ampliar o meio, o acesso aéreo, não apenas para os indígenas, mas também para a própria população amazônica, porque ali nós temos muita riqueza que pode ser explorada, que pode ser extraída sem agredir o meio ambiente, mas você precisa de um meio de extração, de tirar e fazer circular essa riqueza. E nós temos pistas assim na Amazônia inteira que precisam ser melhor tratadas, inclusive. Mas não poderiam dar mais informações para esses indígenas? Porque é uma loucura, né? O cara picotar um avião sem ter... Eu não sei como é que eles se comunicam, mas hoje eu sei que o indígena tem carro, tem telefone celular. Não poderia ter resolvido essa coisa de outra maneira? Precisou fazer isso? Bom, como podemos colocar aqui, né? Eu não vou entrar em assuntos do coração, tá? Obviamente que hoje as aldeias estão melhores conectadas, mas nós estamos falando de aldeias que não têm acesso via carro, nós estamos falando em aldeias que são totalmente isoladas. E os índios, eles têm esse instinto de preservação. Entendi. Para nós encerrarmos nossa conversa, que eu acho importante te perguntar, você no começo falou que foi um educador, ou é um educador. Como é que é essa sua veia de educador? Como é que para você isso preenche a sua vida como advogado e aviador? Bom, conhecimento é aquela coisa que todo mundo diz, né? Que quando você compartilha, multiplica. Então, eu sempre aprendi muito com os meus alunos. Aprendo até hoje. Hoje eu dou um módulo em pós-graduação no curso de Segurança Operacional da PUC de Goiás. Minha matéria, inclusive, se chama Gestão Jurídica de Empresas Aéreas, porque nós temos que conhecer como é que funciona todo o sistema de aviação, a quem são as autoridades, a quem você responde, como é que se enquadra o direito, os diversos códigos que nós temos nisso daí. E para mim, lecionar sempre foi uma grande farra, sempre foi muito divertido, sempre me terei muito bem com os meus alunos, né? Até hoje, de certa forma, tá? E eu gostaria até de me dedicar mais. Hoje eu estou fazendo um mestrado pela Universidade da Força Aérea,
um mestrado em ciências aeronáuticas, né? E é muito bom estar junto com a FAB, onde você realmente aprende muito. E você apenas tem o desejo, né, que tudo aquilo que você aprende na aviação, que são coisas tão gostosas, coisas tão interessantes, né, cara, coisas tão apaixonantes, que isso tivesse mais acesso às pessoas, que as pessoas se apaixonassem mais pela aviação, para saber que o Brasil só é o tamanho que ele é hoje porque nós temos uma aviação. Brasília nasceu por causa de aviação, tá? Por causa do suporte aéreo que deu Goiânia, tá? E outras cidades também. Então, é uma história que não acabou. E quando você leciona, você é obrigado a estudar, conhecer a história, você percebe que a coisa está caminhando. Que nós já decolamos há muito tempo, né? Mas só que nós precisamos o quê? Melhorar o nível de voo, melhorar a nossa proa, né? E saber que esse voo não vai ter fim. Legal, cada dia melhorando mais, né? Olha, obrigado pela participação no Porta de Hangar. Foi muito importante você estar aqui, dando para o público do Porta de Hangar essa sua expertise em direito, em educação, em aviação. Um grande prazer, né? Tem tempo aqui que nós queremos bater esse papo, viu? Mas felizmente, né, pela nossa correria, né? Mas essa audiência aqui que é extremamente qualificada, viu? Beccari, que é um cara nota 10, é um cara que me deu um duplo ali, né? No simulador ali, né? Me deixou pianinho, né? Falou assim, olha só, cara, tá precisando dar uma melhorada, né? Mas a aviação é assim, você tem que estar sempre melhorando. Você voou muito bem, fez um voo no MF-Sim, Cessna 172, foi muito legal. Máquina legal. É, isso aí, obrigado, viu? Grande prazer. Olha, eu tenho certeza que você curtiu demais essa conversa legal com o Jorge. E é o seguinte, se você gostou, deixa aquele like bacana. Não está inscrito no Porta de Hangar? Inscreva-se, tá bom? Um abraço, até o próximo episódio.